E aí, galera, como a gente viu aí em aulas anteriores, né, e que algumas pessoas ficaram com dúvida sobre as classes de palavras e as classes gramaticais, faz-se necessário uma videoaula em relação a elas aí. E a gente vai ter que lembrar que as classes de palavras é cada unidade mínima de palavra que faz parte do meu vocabulário. E que com certeza são classes que vocês já viram em anos anteriores, como no quarto, no quinto, no sexto ano. Só que agora a gente estuda de uma forma revisada, de uma forma mais rápida. Porém, a gente tem que identificar cada uma dessas unidades, porque cada uma dessa unidade de palavra vai ter uma classificação diferente aí. Segundo o estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras podem ser divididas em classes gramaticais ou classes de palavras. As classes gramaticais e as classes de palavras e classes gramaticais compõem uma parte da gramática que eu chamo de morfologia. É o estudo mínimo de cada uma dessas palavras e elas se subdividem em substantivos, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, com certeza vocês já ouviram falar sobre essas classes gramaticais, essas classes de palavras, e que cada uma delas tem uma outra classe também, ou seja, uma outra classificação aí dentro dela, dentro desse item aí. A gente vai começar aí com o estudo dos substantivos, né? Substantivos a gente sabe que nomeiam seres, nomeiam coisas, nomeiam lugares aí. Em algumas situações nomeiam qualidades, sentimentos também aí. Que é quando acontece que eu fico na dúvida se aquela palavra é um substantivo ou se ela é um adjetivo. Porém, isso é um estudo mais para frente. Eu tenho que lembrar sempre que nomeiam seres e lugares e que podem ser flexionados. O que seria a flexão de um substantivo? É quando ele varia em gênero, que é masculino e feminino, quando ele varia em número, que é singular e plural, ou quando ele varia em grau, que é no caso o diminutivo e o aumentativo aí de uma palavra que esteja no seu grau normal, como casa, né? Casinha, casarão, ou seja, eu tenho o grau normal, o diminutivo e o aumentativo. Eu tenho que observar também e puxar na minha memória que o substantivo possui suas classificações, e são várias as classificações dos substantivos, como a gente pode ver aqui. Né? O substantivo simples, porque é aquele que é composto por somente um núcleo, ou seja, uma palavra. Eu tenho o substantivo composto, que é composto por duas palavras que se ligam formando uma. O substantivo primitivo, que é dele que surgem outras palavras derivadas, como o substantivo abstrato, né? Perdão, o substantivo derivado. Por quê? Porque o substantivo derivado veio do substantivo primitivo. Eu derivei, eu formei outras palavras. O substantivo próprio, que também é tranquilo aí, porque nomeia lugares, nome de lugares, nome de pessoas aí no caso, né? Substantivo comum, que é muito parecido com o substantivo simples, nomeiam seres, nomeiam objetos aí. Substantivo coletivo, que é aquele que eu utilizo para dar o nome a um conjunto de animais, um conjunto de coisas aí que fazem parte de uma mesma espécie. Aí, né, quando eu falo cardume, é o conjunto de uma mesma espécie de peixes, né? O substantivo concreto, que às vezes a gente confunde muito com abstrato, achando que são coisas que eu posso tocar, e na verdade o conceito é muito mais que isso. O substantivo concreto é aquele que tem existência própria, diferente do substantivo abstrato, que são sensações, são emoções aí que eu necessito de outro ser para que tenha existência. Eu necessito do ser humano para sentir amor, para sentir calor, né? E por aí vai. Eu tenho aí dentro dos substantivos ainda, né, o substantivo sobrecomum, o epiceno e o de dois números. No caso aí,
né, que pode singular ou plural dele aí. Ele tem uma única forma, vamos começar de baixo para cima, né? Substantivo de 2 números aí, ele tem uma única forma, né, no caso aí, e o que vai distinguir para mim se ele tá no singular ou se ele tá no plural, se eu estou falando de um ou de mais de um aí, seria o artigo ou o pronome que acompanha aí esse substantivo, né? O epiceno é aquele que a gente sabe que tá ligado aos animais aí, eu não tenho as duas formas como boi e vaca, né? O que vai distinguir o gênero se é masculino ou feminino é a palavra macho e fêmea. Isso é um substantivo epiceno. E o substantivo sobrecomum que a gente tem aí é uma única forma que é comum tanto para o masculino quanto para o feminino, como vítima. Quando eu digo a vítima, eu estou me referindo tanto ao homem quanto à mulher. E não é porque a palavra em si é feminina que pode se referir somente ao feminino aí. Nossa próxima classe gramatical ou classe de palavras ou classe morfológica, como vocês queiram chamar, né? Eu tenho os artigos que também estão, que na verdade eles estão ligados ao substantivo. Vocês vão observar que uma classe gramatical está ligado à outra. E o artigo, ele antecede um substantivo. Ele está sempre antes de um substantivo. Ele está sempre acompanhando o substantivo, dando definição ou indefinição aí no caso. Como assim definição e indefinição? É porque eu tenho as classificações do artigo, que é artigo definido e artigo indefinido. E eles, assim como substantivos, também são variados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Ele vai determinar, né, aí, quando eu utilizo o a, o os e o as, que são artigos definidos, que definem o masculino ou feminino, ou singular ou plural. E eu tenho os artigos indefinidos, que não me dão certeza, que não me determinam quantidade aí. Uma, uns, umas. Mas, professora, um e uma vai dar ideia de definição, a não ser que seja numeral, que esteja indicando quantidade, mas nesse caso a gente está falando de artigo, então não me dá definição. Ok? Encontrei uma amiga na rua, né? Ou seja, um dia irei ao cinema com você. Não está me especificando qual amiga, nem está me especificando aí qual dia eu irei. Ok? Seguindo mais adiante, a gente entra na classe dos adjetivos, é tudo aquilo que caracteriza o substantivo. Opa, outra classificação que está ligado ao substantivo também, são os adjetivos, ou seja, eles estão caracterizando algum substantivo aí, estão próximos ao substantivo. E eles também, assim como os artigos e os substantivos, eles podem ser flexionados em gênero. Eu tenho masculino e feminino dos adjetivos, eu tenho um número que é singular e plural, e eu também vou ter o grau aí dos adjetivos, né? Que é o grau normal, é o adjetivo, né? O belo, no caso aí, no seu grau normal. Eu tenho o grau comparativo desses adjetivos aí, e lembra? Aí vamos voltar lá. O grau comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade, mais que, menos que e tão quanto. E eu ainda tenho aí também o superlativo desse adjetivo aí, que é quando eu uso belíssima e quando eu uso muito bela aí no caso. Ou seja, superlativo absoluto sintético e superlativo absoluto analítico. Ok? Mas eu preciso até então identificar o que é uma característica, porque essa é a função do adjetivo. Os adjetivos também possuem classificações, assim como os substantivos. Eles são classificados em simples, quando possui somente um núcleo e uma palavra. Eles são classificados em compostos, quando são compostos por 2 adjetivos formando uma palavra, aí, como a gente vê o verde escuro. Ele é um adjetivo primitivo, quando dele eu formo outros adjetivos aí no caso, né? Que aí vai formar o adjetivo derivado, magro, magrelo,
né? Os adjetivos biformes, quando eu tenho duas formas para indicar uma característica, bonito e bonita, alto e alta. Diferente dos adjetivos uniformes, que eu só tenho uma única forma para caracterizar os dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. Competente. Ele é competente, ela é competente. Ou seja, a prova é fácil, o simulado é fácil. Duas palavras de gêneros diferentes, mas que usam o mesmo adjetivo, porque eu chamo de uniforme, adjetivo uniforme, uma única forma. Ok? E tem aí que a gente já viu também os adjetivos pátrios, que são aqueles que indicam nacionalidade, né? E naturalidade também, natural, de que lugar aí no caso, né? Aí eu tenho paulista, eu tenho capixaba, né? Como a gente diz aí, eu tenho carioca, cearense, entre outras situações, e tenho aí também brasileiro, né, italiano, japonês e por aí vai. Outra classe gramatical que a gente tem aí são os pronomes. Os pronomes, eles podem acompanhar o substantivo, como podem substituir também o substantivo. Então, esta menina significa que eu usei um pronome, né, que é o demonstrativo esta, e menina, que é um substantivo. Eu usei esse pronome com a função de acompanhar o substantivo, mas eu também posso simplesmente substituir, né, um substantivo utilizando um pronome. A menina. Eu não quero utilizar a menina e sim um pronome. Eu posso utilizar ela no caso. Eu vou estar me referindo à menina. Então, eu substituí utilizando um pronome pessoal do caso reto. Ok? E os pronomes também podem ser flexionados aí em gênero, como a gente sabe, masculino e feminino. Eu tenho este, eu tenho esta, né? Eu tenho aí o número, eu posso usar tanto no singular quanto no plural, estes, estas, e também tenho aí as pessoas do discurso, de quem fala, com quem fala e de quem se fala, que é a terceira pessoa aí. Quem fala sou eu, primeira pessoa do singular. Quem escuta é você, segunda pessoa do discurso, e a terceira pessoa do discurso seria de quem se fala aí. Assim como o substantivo, o artigo, o adjetivo, os pronomes também têm as suas classificações. E aqui a gente vai ver os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que a gente utiliza para conjugar os verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo, que podem substituir também um substantivo numa frase, como eu encontrei a menina no bosque, eu encontrei-a no bosque. Tá vendo que esse a tá substituindo a menina? Ou eu a encontrei no bosque. Posso usar depois do verbo, separado por hífen, ou antes do verbo, sem problema algum também. E os pronomes oblíquos aqui, né? O me, mim, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, se, lhe, lhes. São vários pronomes pessoais do caso oblíquo que servem para substituir um substantivo. Os pronomes pessoais de tratamento são aqueles que eu utilizo, né, para me reportar, para me referir a alguém. Isso vai depender de quem é esse alguém ou a posição que ela ocupa aí, para utilizar você, Senhor, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Eminência e por aí vai. Os pronomes possessivos, que são aqueles que dão ideia de posse, algo é meu, algo é teu, algo é nosso e por aí vai. Os pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam localização, né? Posicionamento aí. Esta camisa é a que está comigo, essa camisa é a que está com você. Então tem uma proximidade entre eu e você, e eu é que estou falando, né? Porque se você estivesse falando, aí seria esta, e eu diria que seria, você diria que seria essa, se estivesse comigo. E como alguém está distante, a camisa está distante, eu digo aquela camisa. Toda essa demonstração de localização vai depender de quem fala. Se sou eu, é esta, né? Que está com você é essa, e que está longe de mim é aquela.
Eu tenho os pronomes interrogativos, que são aqueles que servem para a gente fazer as perguntas dentro das frases interrogativas. Os pronomes relativos, que se referem a algo que foi mencionado anteriormente. Aquela é a menina de quem lhe falei. Então, esse quem eu digo que é um pronome relativo porque se relaciona à menina que está antes do meu pronome. Então, a função dele seria essa, se relacionar a algo que vem antes. E os pronomes indefinidos, que são aqueles que não me dão definição, né, de quantidade. Então, alguém falou alto na sala de aula, eu não sei exatamente quem falou, todos assistiram a aula, eu não sei quantas e quais pessoas assistiram a aula. Então, por isso que eu chamo de indefinido. Eu tenho aí também as classes dos numerais, que vão ter também as classificações, eles indicam quantidade e nesse caso eles podem ser flexionados em gênero masculino e feminino ou em número, que seria o singular e plural aí. Os outros casos não são variáveis, são invariáveis aí. A gente vai ver aí quais podem ser variáveis e quais podem ser invariáveis. Porém, antes, vamos olhar as classificações desses numerais aí, ok? Eu tenho os numerais cardinais, que indicam quantidade, 1, 10, 20, 30. Eu tenho os numerais ordinais, né, que nesse caso aí é o que me indica a ordem, né, primeiro, 10º, 20º, os multiplicativos aí, né, que indicam multiplicação, triplo, dobro, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Os fracionários, que me indica a ideia de partição, ou seja, de fração, né, 1/2, 1/3, 3/10, e pouco utilizados a gente vê também aí os numerais coletivos, né, que eu tenho aí dúzia, cento, dezena, quinzena, pouco utilizado assim dentro da área do português em si, mas dentro da área de matemática eu acredito que vocês usem bastante esses numerais coletivos aí, ok? E em questão de variação de numeral é quando eu digo uma e uma, mas professora, você não falou lá atrás que um e uma seria artigo indefinido quando não me dá a ideia de definição de algo aí no caso, que não está indicando quantidade, porque eu tenho um e uma indicando quantidade, aí vai ser numeral, né? Não vai ser mais artigo aí. Então, eu tenho que tomar cuidado aí. Um dia irei à sua casa. É um artigo indefinido, não tá dando ideia de quantidade, né? Diferente de comprei um guarda-roupa novo, ou seja, a quantidade, né, diferente de 2, 3 e por aí vai, ok? Passando mais adiante, eu tenho aí a classe dos verbos, que é infinita a classe dos verbos, porque aí a gente vai lembrar que o verbo, ele indica o que? Ação, estado e fenômeno da natureza. Ele pode estar indicando ação, estado ou fenômeno da natureza. E eles são totalmente flexionados, porque eles vão variar em número, que é singular e plural, em pessoa, que é primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Vai depender de como está a conjugação do verbo aí. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos e por aí vai. Ou seja, eu tenho a primeira do singular, a segunda do singular, a terceira do singular, que são pessoas que fazem parte do discurso. É quem fala, com quem fala e do que se fala. É bom sempre lembrar isso. Ele varia em modo. Eu tenho 3 modos verbais, que é o indicativo, que me indica fato certo, o subjuntivo, que me indica fato duvidoso, e o imperativo, que me dá ideia de ordem ou desejo aí no caso. Eu tenho os tempos verbais dos verbos aí, que são presente, passado e futuro, ou melhor, né, o pretérito aí, que a gente chama de passado, presente, pretérito e futuro aí, né? E vai vir aí outros aspectos aí em relação aos verbos que não vem ao caso para essa série. Mas, passando adiante, coladinho dos verbos estão os advérbios, que estão fresquinhos na memória de vocês aí. Os advérbios estão ligados diretamente
Observou que cada classe gramatical está ligada a uma outra, né? Parece que todas, a maioria está ligada ao substantivo, o artigo, o pronome, né? O numeral. Então, quase todos aí estão ligados ao substantivo. Nesse caso aqui, os advérbios, eles estão ligados ao próprio verbo, ao adjetivo ou ao advérbio, né? Então, eles vão exprimir circunstâncias aí que vão ter as classificações nesse caso aí, né? Quando eu digo a menina fala muito, por exemplo, eu tenho aí o aí o que vocês precisam saber dentro das classes gramaticais? A classificação de cada unidade mínima das palavras que fazem parte do meu vocabulário. A menina é legal. É um artigo, eu sei que é artigo definido. Menina é um substantivo que pode ser simples, que pode ser comum, que pode ser primitivo e que pode ser concreto. Então, tem várias classificações aí para esse substantivo, ok? Eu tenho que é o verbo, né? E eu tenho legal, que é um adjetivo. Aí eu posso entrar dentro da classificação desse verbo e dentro da classificação desse adjetivo também. Mas a principal função até agora é identificar e dar a sua principal classificação. Ok? E os advérbios, como eu disse aí, o muito, ela fala muito, eu tenho esse muito, que é um advérbio de intensidade que está ligado ao verbo, que é o fala. Eu estou mostrando a intensidade que essa pessoa, fala aí. Eles podem ser flexionados em gênero e número, depende de que palavra se relaciona aí, né? E vão indicar as circunstâncias aí que vocês já viram e estão vendo de novo, de lugar, de posicionamento aí, onde uma pessoa se encontra aqui, ali, atrás, longe, perto, embaixo, de tempo também, né? Indicando o tempo em que algo acontece, hoje, amanhã, nunca, tarde, cedo, né? Eu tenho aí de modo, que indica o modo como eu me encontro, o modo como eu faço, como eu realizo algumas ações. De afirmação, são palavras que eu utilizo para indicar certeza de algo aí, assim como palavras que indicam, né, a circunstância de negação, que servem para indicar uma negação, as palavras que indicam dúvida, as palavras, como eu utilizei muito agora há pouco, para indicar intensidade, exclusão, inclusão e até ordem, né, indicar ordem aí. Então, são várias as classificações dos advérbios aí. Eu só tenho que lembrar que o advérbio pode estar ligado ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio também aí, ok? Que eles vão indicar todas essas circunstâncias aí. Seguindo mais adiante, a gente vai entrar na classe gramatical da preposição. A preposição, ela é invariável e a função dela é ligar, é formar uma conexão entre duas palavras aí. Por exemplo, gosto de doce. Aí ela está ligada a várias classificações, a várias classes de palavras. Ela pode estar ligada ao substantivo, ao adjetivo, ao advérbio. Quer ver nesse caso? Gosto de doce. Eu tenho o verbo gosto e tenho o substantivo doce. O que eu tenho aí que esteja ligando essas duas palavras, essas duas classes gramaticais? Eu tenho a preposição de. Aposto que vocês já devem ter ouvido alguma musiquinha em relação à preposição, ante, após, com, contra, de, desde, per, para, perante e por aí vai, certo? Mas nesse exemplo eu tenho a preposição de ligando duas palavras. Então a função da preposição é ligar, é estabelecer uma conexão entre duas palavras aí, ok? E elas são invariáveis, elas não flexionam nem em gênero, nem em número, nem em grau. É só aquela forma mesmo de escrita, não variando, ok? Seguindo mais adiante, a gente tem a classificação das conjunções. Assim como as preposições, as conjunções vão estar fazendo uma certa ligação também. Porém, as preposições ligam duas palavras. As conjunções, elas ligam duas frases, duas orações. Vocês vão ouvir falar muito sobre
orações aí nesse caso, né? Mas oração é a mesma coisa que frase, só que uma oração tem que ter verbo. Por exemplo, a menina foi ao cinema e assistiu um filme. Eu tenho duas frases, duas orações, e eu tenho uma conjunção no meio ligando essas duas orações. A menina foi ao cinema, assistiu o filme. A menina foi ao cinema é uma frase. Assistiu o filme é outra frase. Qual é a palavrinha que eu tenho no meio ligando essas duas frases, essas duas orações? É a conjunção e. Assim como eu poderia modificar essa frase também colocando bem assim: a menina foi ao cinema, mas não assistiu ao filme. Eu tenho a menina foi ao filme, é uma frase, e eu tenho a menina, no caso aí, não assistiu um filme, outra frase. E tem uma conjunção no meio, que é o mas, que tá me dando ideia de oposição, porque ela foi ao cinema, mas não assistiu ao filme, ligando essas duas frases. Então, a função da conjunção é ligar duas frases, ligar duas orações, manter essa conexão entre as duas orações aí, ok? E assim como as preposições, elas não são flexionadas, elas são invariáveis. Também só tem aquela forma ali, né, de escrever aquela palavra ali, de se referir àquela conjunção. Ela não vai variar em gênero, em número, nem em grau, como acontece com outras classes de palavras, outras classes gramaticais aí. E por último, a gente tem a classe das interjeições, que também não tem aqui no slide, mas elas exprimem algumas circunstâncias também. Enfim, a função das interjeições aí é exprimir emoção, sensação, estado de espírito, né, de como as pessoas se encontram. Se eu digo, meu Deus, cuidado! Ou seja, eu tenho meu Deus, que eu digo que é uma locução interjeitiva porque tem duas palavras, e quando eu digo cuidado, é uma interjeição. E como assim vai exprimir algumas circunstâncias aí? Quando eu digo ai, que dor, eu tenho o ai, que é a minha interjeição, e que ela está indicando, exprimindo circunstância de dor, né? Ou, nossa, que bom, indica circunstância de alívio, né? Então, quer dizer, tem várias circunstâncias aí que pode estar indicando de alegria, de tristeza, de horror, de espanto, várias circunstâncias que podem indicar. O que eu preciso lembrar das interjeições é que elas estão sempre acompanhadas de uma pontuação, que é o ponto de exclamação, e que toda vez que eu for ler uma interjeição, eu tenho que fazer uma entonação diferenciada aí por conta de ser uma interjeição e principalmente de ter essa pontuação junto aí, que é o ponto de exclamação. As interjeições também são invariáveis, ou seja, ela só tem aquela forma ali, ela não vai ter o masculino e o feminino, singular ou plural aí, de cada uma dessas palavras que indicam essas sensações ou emoções, não. Ela só tem uma forma. Enfim, galerinha, essas são as classes gramaticais, que a gente pode chamar de classes gramaticais, classes de palavras ou classes morfológicas. Classes gramaticais, classes de palavras compõem uma parte da gramática que eu chamo de morfologia, que é o estudo mínimo de cada uma dessas palavras. E a minha função agora é pegar uma frase e conseguir identificar a classificação de cada uma daquelas palavras que fazem parte daquela frase. Ok? No mais, repitam e assistam novamente essas aulas aí para que vocês possam estar lembrando e intensificando cada vez mais o estudo de vocês, ok?